Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. O convidado de hoje é o neuropsicólogo João Ribeira, que foi o orador do Diálogo no Tempo, sob o mote A Esperança na Família, que aconteceu em São Miguel. Será o nosso convidado da semana, mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. A Ilha Terceira recebeu este fim de semana o Conselho Nacional da Cáritas. Pela segunda vez na história, o Encontro Nacional acontece nos Açores e na Ilha Terceira. Os trabalhos vão decorrer no Palácio de Santa Catarina, uma palestra na Universidade dos Açores e alguns momentos lúdicos, diz Anabela Borba, presidente da Cáritas Diocesana. É a segunda vez que ele decorre aqui em Angra. É aqui porque é de facto mais fácil para nós organizarmos porque estamos aqui, embora toda a gente gostaria muito que fosse em São Miguel, porque já estiveram na Terceira, de modo que o que vai acontecer é que desloca-se aqui a Cáritas Portuguesa, quer a sua direção nacional, quer os seus outros órgãos, portanto alguns membros dos outros órgãos, e depois o Conselho Geral, que é composto pela direção e por todas as presidentes das Cáritas diocesanas. Penso que não vão estar duas Cáritas diocesanas presentes, por motivos de saúde, penso eu que dos dois presidentes. De qualquer forma, estamos muito contentes porque vamos ter um grande número de pessoas aqui. A maior parte das pessoas chegará no dia 27. Também isto não vai ser só trabalho, vamos ter algum momento de descontração, vamos fazer uma visita à ilha e uma visita à cidade de Angra e depois temos os trabalhos da Cáritas. À noite do dia 28 vamos ter uma conferência sobre a ação social de proximidade que vai ser proferida pela secretária-geral da Cáritas Espanhola, no auditório da Universidade dos Açores, entre as 8h30 e as 9h, durante a tarde de sexta-feira são os trabalhos e depois durante o sábado serão os trabalhos que terminaremos com a missa na Sé no dia 29, na missa das 6h, das 18h. O Conselho Geral da Cáritas é uma reunião anual ordinária. Neste encontro serão aprovados os relatórios de contas de 2024 e outros assuntos da vida das Cáritas diocesanas do país. No próximo dia 6 de abril, o Dia Diocesano do Doente, será celebrado o Jubileu do Doente. Desde 1975 que a Diocese celebra este dia no 5º domingo da Quaresma. Particularmente neste ano jubilar, coincide agora com a data de 6 de abril, o Jubileu dos Doentes e o Mundo da Saúde. Já a mensagem do Papa, este ano a mensagem para o Dia Mundial do Doente, que é sempre a 1 de fevereiro, que comemora a data litúrgica de Nossa Senhora da Lourdes, traz a mensagem da esperança não engana e fortalece-nos nas tribulações. Este ano, a Pastoral de Saúde, também em sinodalidade com o Jubileu Mundial e da nossa Diocese, vamos assinalar esse dia com os cuidadores dos doentes, os ministros da comunhão, os visitadores dos doentes, com uma celebração, uma hora eucarística no Santuário da Esperança, no domingo 6, pelas 4h da tarde, onde vai ser animado e um momento de reflexão litúrgica, a palavra de Deus, e também animado com cânticos, e também um silêncio que vamos por todos aqueles que estão doentes no seu ordinal. Padre Paulo Borges, da Pastoral da Saúde e capelão do Hospital do Divino Espírito Santo, convida todos os agentes da Pastoral da Saúde a celebrarem este momento jubilar. A mensagem do Papa para 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente, a esperança não engana e fortalece-nos nas tribulações, é o mote deste jubileu em Ponta Delgada.
Saíram para as estradas da Ilha Terceira na passada quarta-feira e regressam este domingo a casa. Os romeiros do Santuário de Nossa Senhora da Conceição cumprem este ano a sua 17ª romaria. Em termos de irmãos, somos 28, temos 5 que vêm de fora da ilha, um é natural da ilha, mas vem de fora, que está a trabalhar fora, e tem outros que também, mais 4 que são de fora. Depois tem mais 3 novos que são da ilha, e o percurso, pronto, é o mesmo. Faça chuva, faça sol, granizo, muito mau tempo. No primeiro dia nós saímos aqui da Conceição e pernoitamos nas 12 Ribeiras. No segundo dia pernoitamos na Água-Alva. No terceiro dia pernoitamos no Porto Martins. No quarto dia, como é aquilo que nós designamos o dia do deserto, pernoitamos em São Sebastião. E no quinto dia voltamos a casa, depois da missa de encerramento na Conceição também. Paulo Roldão, mestre do rancho masculino da Ilha Terceira, diz que a novidade é, no regresso ao Santuário Angrense, partilhar a celebração com as caminhantes, um dos 2 grupos femininos da Ilha Terceira. Vamos terminar os 2 juntos, cada um vamos dividir as tarefas, digamos assim, da celebração, e acho que vai ser gratificante e vai ser uma coisa diferente. Rosa Godinho é uma das responsáveis pelo grupo de caminhantes de Nossa Senhora da Conceição e refere que este ano, na 11ª Romaria, o grupo regressa pela primeira vez a casa, ao Santuário da Conceição. Este ano resolvemos fazer o percurso um bocadinho diferente, por ter sido já pedido há alguns anos a algumas que gostavam de sair da Igreja da Conceição e voltar para a Igreja da Conceição. Por isso a gente pensou fazer outro percurso e achamos que os quilómetros são mais ou menos os mesmos. Só não vamos pernoitar na praia porque infelizmente já não conseguimos apanhar sítio. Vamos ficar a pernoitar no Porto Martins. Mas a rota, vamos por baixo pelo Porto de Judeu, vamos ficar no Porto Martins e depois de manhã, no domingo, saímos e voltamos por cima por Vila de São Sebastião, Feteira, Ribeirinha, assim sucessivamente, para depois passarmos em São Bento e acabarmos aqui de novo na Igreja da Conceição. Vai ser a primeira vez. As caminhantes saíram no sábado pelas 7 da manhã e regressam este domingo ao final do dia. O número de mulheres mantém-se em relação a 2024. São cerca de 65 peregrinas que caminham este ano pelas estradas da Terceira. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Separação é uma série da Apple TV criada em 2022. A premissa é bastante original. Uma empresa contrata trabalhadores que, devido a um chip que é implantado no seu cérebro, não se recordam de nada da sua vida normal quando estão no trabalho. Da mesma forma, quando estão em casa, não têm nenhuma ideia do que se passou no seu emprego. Naturalmente, as perguntas são muitas. Qual a vantagem desta separação psicológica de si mesmo? A primeira é que os funcionários nunca se deixam distrair pelos próprios problemas, nunca estão com depressão. E as desvantagens? A que é aqui apresentada é bastante inconveniente. Não se pode desistir deste processo, o que levanta inquietações sobre a natureza da própria empresa. Separação pertence ao mundo da ficção científica, mas tem um toque filosófico. É um comentário sobre os males da tecnologia, mas também sobre a qualidade de vida. Representa um mistério, mas desenvolve-se muito lentamente. Trata-se de um exercício recomendado aos pacientes, o que equivale a dizer que é dirigida a um público exigente. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. O Instituto Católico de Cultura promoveu, juntamente com a Paróquia de São José e a Pastoral Familiar, uma tertúlia Diálogos no Tempo.
já é a terceira, sob o mote A Esperança na Família. Este evento teve a participação especial do Coral de São José, com Isabel Albergaria no piano, e o orador foi o neuropsicólogo João Ribeira, que é de resto o nosso convidado desta edição do Igreja Açores. Olá, João, obrigada por estar connosco. É especialista, olá, Tatiana, eu que agradeço. Obrigado. É especialista na área da psicologia clínica e da saúde, ansiedade e stress, avaliação neuropsicológica e estimulação cognitiva. O que foi que pretendeu abordar neste encontro sobre a esperança na família? E já vamos a aspectos mais técnicos. Boa, é assim, no cômputo geral, a ideia foi cruzar um bocadinho as noções da importância da família, seja social, seja emocional, seja no desenvolvimento de cada um de nós, com a própria família ligada ao âmbito da fé e até da noção, vamos dizer assim, da família como dádiva, a unidade familiar como dádiva de Deus e dádiva de fé também, e ao mesmo tempo tentar perceber às vezes quando as coisas não funcionam tão bem, porquê, não é? E que consequências é que daí podemos retirar. Portanto, falamos de várias coisas, falamos também de como a família pode ser também ela um polo de esperança e se devemos ou não apostar na família e na unidade familiar como base de uma sociedade equilibrada, etc, etc. João, há cada vez menos tabus em falar sobre o impacto da família na saúde mental. Como é que se gerem estas situações, algumas delas de alguma toxicidade, digamos assim? Portanto, pergunta-me guardamento sobre o impacto das famílias na saúde mental e no caso das famílias mais tóxicas, não é? Uhum. E a questão da gestão é esta a pergunta. E o facto da sociedade já estar mais aberta para esta questão e não fazer disto muitas vezes já tabu. Sim, olha, é assim, para já, começando pela parte boa, realmente cada vez mais vamos estando atentos, não é? A fenómenos que antes muitas vezes se mantinham trancafiados a sete chaves, não é? Como se costuma dizer, aquilo que se passava dentro da família ficava lá. Pronto, e muitas vezes isso permitia, vamos dizer, qual é o termo em português, falha-me um bocadinho, o festering, portanto, o continuar a fermentar, vamos dizer, de aspectos realmente, como disse muito bem, tóxicos da vivência familiar. Em termos daquilo do que podemos fazer para resolver, eu costumo sempre dizer o mesmo. As famílias são fruto do que existe e do que vemos em termos de sociedade e da educação que cada um de nós tem, não é? Nós, ao compormos uma família, um homem e uma mulher que compõem uma família, ou então têm famílias, vamos dizer assim, menos típicas, o que nós levamos para lá, para essa base familiar, é aquilo que nos deram e aquilo que adquirimos nas nossas experiências e aprendizagens prévias. Portanto, o trabalho para remediar ou para evitar, vamos dizer assim, essa toxicidade, depois começa desde logo numa educação para a vida em família, para a própria parentalidade, antes disso, para uma educação para o relacionamento. Okay? E quero aqui falar de um ponto de vista muito técnico, muito psicológico, que tem muito a ver realmente com as questões da individualidade. Não existe um casal saudável se os dois elementos do casal e cada um dos elementos do casal não estiver saudável, bem cuidado, bem equilibrado. Okay? Aquilo que é, isto é uma noção muito conhecida, mas digo-a na mesma, num casal, okay? Eu estou aqui a falar do casal porque o casal acaba por ser a base daquilo que é a família nuclear. Depois poderemos falar da família alargada, mas falando aqui da família nuclear, o casal tem sempre três elementos, não é? Tem um eu, um tu e um nós, não é? Se este eu e o tu não estiverem muito claramente definidos, se não houver o lugar de cada um muito claramente definido, em termos de metas, de fronteiras, de objetivos, o nós nunca vai ser saudável. E é deste nós, onde se gera tudo aquilo que a família acaba por ser no futuro, não é? Portanto, este trabalho, esta educação para o relacionamento é, sem dúvida nenhuma, fundamental para evitar essas tais situações de toxicidade
a que se refere. Eu estou a entender, não foi específica, quiçá de propósito, mas eu estou aqui a entender a toxicidade naquelas as suas asserções mais comuns, não é? As questões de alguma agressividade, as questões de algum menosprezo ou até de negligência. E, portanto, aqui encaixaria exatamente aquilo que eu acabei de dizer. E depois, evidentemente, temos toda uma perspectiva remediativa, não é? Quando estes problemas surgem e, tal e qual, como dizia muito bem, uma vez que a sociedade está mais atenta, que isto é menos tabu, pois a primeira coisa que devemos fazer é procurar ajuda. Não é? Procurar ajuda, estes problemas na maioria dos casos resolvem-se, existem excelentes profissionais ligados àquilo que se chama a terapia familiar, não é? E que têm exatamente o papel de tentar ajudar essas famílias com um padrão de funcionamento tóxico ou disfuncional a passarem a funcionar melhor, não é? E o papel da estimulação cognitiva das famílias nos dias de hoje? Uma pergunta interessante. Por acaso, confesso-lhe, Tatiana, nunca tinha pensado na questão da estimulação cognitiva ligada no contexto familiar, a este aspecto. A estimulação cognitiva, deixe-me fazer-lhe aqui um esclarecimento. A estimulação cognitiva é uma das ferramentas principais de intervenção do neuropsicólogo. Sim, mas visa o desenvolvimento de certas competências cognitivas que estão lesadas, seja por dano adquirido, seja por neurodegeneração, seja por problemas de neurodesenvolvimento. Ok? Mas já que me coloca isso, eu aceito aqui o seu desafio e a sua pergunta. Sabe que eu acho que muitos dos problemas da toxicidade das famílias decorrem realmente de algumas falhas cognitivas, nomeadamente a nível de competências de resolução de problemas, de flexibilidade cognitiva, de capacidade de resiliência, não é? De tolerância à frustração, e tudo isto pode ser treinado. Isso é verdade. Ou seja, aqui a estimulação cognitiva, se quisermos, poderia ter um papel interessante, de uma forma até muito direta. Agora que fez a pergunta, fiquei realmente interessado neste tema. Vou-lhe pôr uma situação, tentar ser um bocadinho mais concreto. Uma pessoa que tem uma reação conflituosa ou agressiva em determinada situação, por exemplo, com um filho, é porque ou está saturado, está cansado e não está a saber lidar com o seu cansaço, ou está a passar por um mau momento e não está a saber lidar com as suas próprias emoções, ou tem um problema para resolver e não consegue dar uma melhor resposta, ok, àquele problema. E, portanto, tudo isto tem a ver com a minha competência cerebral e cognitiva para encontrar soluções, para ser criativo em encontrar soluções. E aqui a estimulação cognitiva tem um papel que pode ser interessante realmente. Quanto mais estimulado, quanto mais fit estiver um cérebro, mais capaz ele é de solucionar problemas. E, portanto, à partida, um cérebro treinado, um cérebro bem estimulado, é, por natureza, menos atreito como se diz, a explosões, a desregulações emocionais e, portanto, sim, poderíamos pensar que a estimulação cognitiva pode ter um papel na diminuição dos problemas das famílias. É uma boa questão. Mas há uma tendência para pensarmos que esta estimulação cognitiva acontece sobretudo na infância e que depois, a partir daí, é quase como se houvesse um bloqueio e essa estimulação não pudesse ter uma continuidade no resto da vida. Podemos ter uma criança mal estimulada, mas depois um adulto com outro tipo de estímulos e que se calhar vai conseguir acompanhar. Podemos sim, pois tudo pode acontecer, não é? E a verdade é que a estimulação cognitiva, como ele estava a dizer há bocadinho, e a Tatiana acabou de dizer com toda a razão, nós entendemos-la, sobretudo em situações de dano ou de problema de desenvolvimento, não é? É assim que ela é utilizada, como forma de melhorar, vamos dizer assim, a função cognitiva quando ela está prejudicada. Pronto. Por exemplo, falou-me da infância. Um trabalho super interessante e que encaixa na estimulação cognitiva é o trabalho de desenvolvimento da criatividade com as crianças. A criatividade é um conjunto de competências, não é uma competência em si mesma, é um conjunto de competências que justamente vai aumentar de forma muito significativa a flexibilidade cognitiva e a capacidade de nós, por exemplo, resolvermos problemas. Ora, se eu tiver uma criança devidamente estimulada do ponto de vista criativo e se ela for crescendo sempre a poder ser criativa e desenvolver a sua criatividade, a probabilidade de ela conseguir lidar de forma saudável com problemas é claramente maior. Claramente maior. Ok? Agora, aquilo que diz também é verdade. Nós normalmente entendemos isto do ponto de vista remediativo. Não é? Ninguém, ou melhor, muito poucas pessoas procuram manter-se estimulados, sobretudo naquilo que nós vamos chamar a fase ativa da vida.
não é, Tatiana? Repara, uma pessoa que leva uma vida, sair de casa para o trabalho e a voltar do trabalho para casa à noite, com a conjuntura que infelizmente às vezes observamos. Tem pouco espaço para a criatividade, não é? Sim, exatamente, muito pouco espaço para estimulação, para, por exemplo, uma forma fácil de estimulação cognitiva é arranjar um bocadinho para fazer um jogo de mesa com os filhos, um jogo de tabuleiro, por exemplo, estou-me a lembrar, quantas e quantas vezes as crianças pedem esse espaço dos pais e muitas vezes esse espaço não existe, não é? E portanto aqui estamos a perder de várias formas, estamos a perder da criação de uma ligação mais saudável, mais forte, mais estreita entre os pais e os filhos, por exemplo, estamos a perder certamente de alguma estimulação cognitiva e, por que não, estamos a perder de prazer e de diversão e de entretenimento, não é? Que esperança tem um neuropsicólogo na família, enquanto instituição? Olha, eu tenho imensa. Um neuropsicólogo deverá ter sempre esperança na família, seja ela entendida como quiser. Eu há bocadinho falei-lhe da chamada família ainda dita normativa, não é? Mas eu acho que desde que existe a família é um conceito, não é? Pronto. Em certos contextos, família é vista de uma forma, mas se quisermos entender família no sentido lato, família é sim um conceito, né? De um conjunto de pessoas que normalmente têm algum tipo de ligação de sangue, habitualmente, podem até nem ter, não é? E que se unem por laços fortes, estreitos e acabam por ter um caminho que é feito, digamos, em conjunto, não é? Eu tenho toda a esperança na família como unidade, como base da sociedade. Uma sociedade sem famílias é uma sociedade desestruturada. É uma sociedade, repare, é da família que nasce tudo aquilo que nós somos. Bom, potencialmente bom ou mau, é verdade. Mas sem família nós crescemos à deriva, crescemos ao vento, não é? E não nos faltam, tristemente, exemplos de jovens e de futuros adultos que, infelizmente, acabaram por ir por caminhos, enfim, altamente prejudiciais na sua vida, porque não tiveram aquilo que se pode considerar uma família na boa acerção da palavra. Portanto, eu tenho muita esperança. Aliás, o meu trabalho, em muitos casos, é efetivamente tentar que as pessoas partam para a criação de uma família. Eu não digo, Tatiana, e não quero exagerar, eu não digo que algumas pessoas não estejam melhor sozinhas e que não seja possível existirmos sem criar uma família. Não vou tão longe. Digo-lhe sim que acho que no seio de uma família somos mais fortes, somos mais inteiros e, por conseguinte, potencialmente temos melhor possibilidade de ser bons cidadãos, não é? É também o presidente da Associação de Doentes de Dor Crónica dos Açores. Como é que foi assumir este cargo e como é lidar com estas pessoas todos os dias e com a dor delas todos os dias? Foi uma honra muito grande. Fui convidado, eu não me propus ser presidente. Comecei uma relação com a Associação de Doentes de Dor Crónica dos Açores por questões profissionais, por questão do doutoramento que estou a fazer, que é relacionado com a dor crónica, e pronto, a direção que estava na altura propôs-me ser o próximo presidente. E a Associação de Doentes de Dor Crónica tem uma característica que me agrada muito, é que o presidente é um elemento da direção. É um elemento da direção. Portanto, eu tenho a felicidade de contar com o apoio de pessoas extremamente competentes e muito presentes e muito capazes que me dão uma ajuda fantástica no desenvolvimento da associação. Cumpre-me dizer-lhe que a Associação de Doentes de Dor Crónica, para quem nos ouve e não sabe, vai fazer 20 anos este ano. E eu apareci lá agora, não é? Portanto, ela tem toda uma história que eu vou absorvendo devagarinho. Não é? E qual é a realidade desta associação no contexto dos Açores? Temos muitos associados. Vamos tendo cada vez mais. É uma associação que tem muitos créditos internacionais.
É uma associação que está ligada a diversas associações internacionais ligadas ao estudo da dor e às estratégias para combate à dor crónica, e que, por uma série de motivos, infelizmente a nível regional estava muito desconhecida, muito fora do radar da maioria das pessoas. Portanto, um dos nossos trabalhos nesta nova direção tem sido efetivamente divulgar e levar o conceito da Associação de Doentes de Dor Crónica ao máximo de pessoas possíveis no arquipélago. E com isso temos realmente aumentado significativamente o nosso número de associados e de pessoas que frequentam as nossas atividades. Mas eu queria lhe responder uma pergunta de há bocadinho, que era sobre como é lidar com a dor das pessoas. Sabe, outra coisa muito interessante que eu descobri é que, pelo menos na Associação de Doentes de Dor Crónica, as pessoas que frequentam não passam a vida a queixar-se de dor. Elas lidam e são um exemplo do que é viver com dor e continuarem a tentar funcionar. Portanto, lidar com estas pessoas, ao contrário do que possa pensar-se que seria não é um mar difícil, de queixume, não é? Como diz? Não é um mar de queixume. De maneira nenhuma, pelo contrário. É uma fonte enorme de aprendizagem para mim, em termos de aceitação, de resiliência, de capacidade de superação, de capacidade de continuar a funcionar quando a dor não nos deixa. Tatiana, a dor crónica é um tema muito interessante e não é este o propósito da nossa conversa, mas pense no seguinte: a dor crónica é um tipo de dor que tem zero função adaptativa. Zero, não serve para nada, não é? A dor tem uma função de nos proteger. A dor aguda, não é? Serve para nos afastarmos de algo que nos faz mal. A dor crónica é uma dor que persiste mesmo quando a lesão porventura está resolvida. Não é? E o organismo que tem que lidar com isto, e o cérebro e a psique que tem que lidar com uma situação destas, de que não pode fugir, vai precisar de uma enorme capacidade de resiliência. E, portanto, lidar com pessoas que têm dor crónica dia a dia, para mim, é um prazer. Confesso-lhe, é um gosto e um prazer, no sentido da aprendizagem, sabe? Não é de todo cansativo, nem é um mar de queixumes, nem é, cá está, entrar na associação e as pessoas virem, quer dizer, ter comigo, parece que não, de todo, é muito positivo, é mesmo muito positivo. Este ano a Igreja no Mundo assinala o Jubileu da Esperança. Como é que se leva esperança a quem sofre e acredita que a esperança cura mesmo? Faz-me perguntas muito complicadas, muito difíceis. Olha, levar esperança a quem dela precisa é uma questão, na minha opinião, uma questão de atitude. Não é? De atitude. Eu diria que vai muito além. Há pessoas que estão preocupadas por não saber o que dizer. Levar esperança, como eu disse, a quem precisa é uma questão de estar lá, é uma questão de estar ao lado, é uma questão de compaixão. Não é? Nós temos que falar de compaixão. Compaixão é a nossa ação perante o sofrimento do outro. Não é resolver o problema do outro quando não conseguimos resolver, mas é estar lá. Eu acho que desta forma levamos esperança, evidentemente, que cada qual na sua atividade profissional tem capacidade para, enfim, ajudar a progredir a área científica do tratamento da dor crónica e, evidentemente, com isso trazermos benefício às pessoas, não é? Mas levar esperança às pessoas é isso, é uma questão de estar presente, na minha opinião. Não se trata aqui, não vou cair, honestamente, na armadilha de lhe dizer diz-se isto ou diz-se aquilo, porque eu discordo inteiramente de que hajam receitas para a esperança, não é? Muitas vezes contamos que uma pessoa, porque é psicólogo, ou por exemplo um sacerdote, que tenha a palavra certa, pois às vezes a palavra é uma palavra, sabe? Isto é a minha modesta opinião. E fez-me uma segunda parte da pergunta que era, desculpe. Se acha que a esperança cura mesmo? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Em termos de dor crónica, daquilo que é a dor crónica, como eu disse, e sobretudo nos casos em que não há lesão, em que não há dano físico, ter esperança é uma ferramenta quase inultrapassável na sua eficácia e no seu contributo para o bem-estar das pessoas. E, portanto, quando temos maior bem-estar, quando temos esperança, diminuímos uma característica muito típica de pessoas que têm dor crónica, que é o chamado catastrofismo, que é uma característica psicológica que acontece nas pessoas que lidam com dor há muito tempo e que tem tendência para um negativismo permanente, não é? Nada tem solução, as coisas são más por definição, a vida é complicada, as coisas não são boas, etc, etc, etc. Então, ter esperança é, na minha opinião, o antídoto para este catastrofismo.
Logo, portanto, mutatis mutandis, a esperança cura, sim senhora. Nosso convidado de hoje, muito obrigada por ter estado connosco, o neuropsicólogo João Ribeira. Haveria muito assunto para conversarmos neste espaço de rádio. Foi uma honra recebê-lo aos nossos microfones e obrigada por ter vindo mais uma vez. Foi um prazer, Tatiana, eu que lhe agradeço e havemos de conversar mais vezes. Muito obrigado mesmo. Havemos de conversar mais vezes e bom trabalho à frente da Associação de Doentes de Dor Crónica dos Açores. Nós estamos de regresso na próxima semana. Até lá, tenha uma excelente semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.